Eu queria falar nessa noite sobre uma palavra profética para este tempo. Abra sua Bíblia, Daniel, capítulo 9. Vamos ler apenas os versos 1 e 2. Claro, eu peço para você deixar sua Bíblia aberta. Creio que Deus já começou a fazer algo tremendo, maravilhoso nessa noite. E tem muito mais. Deus vai fazer muito mais. Vai falar muito mais. Eu creio em nome de Jesus. A minha versão é NAA, Daniel capítulo 9, versos 1 e 2. Podemos ler sentados, mas com toda reverência. A palavra do Senhor diz assim: no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Só até aqui. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus é que eu venho aqui te pedir, ó Pai, fala comigo e com o teu povo. Ó Senhor Jesus, o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Eu creio sim que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, maravilhoso Espírito Santo, eu não posso fazer nada. Só o Senhor pode abrir os olhos espirituais, pode edificar a tua igreja, pode fortalecer a fé e abençoar cada um dos teus filhos que entraram por essas portas e os irmãos que também estão em casa para receber, ó Deus, tudo que o Senhor tem para a vida deles e também para a minha. Eu te peço, Espírito Santo, fala com teu povo. Ministra a cada coração. Confirma esta palavra no coração de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. No dia 1º de maio, agora, passado, um menino chamado José Lopes, que ele se identifica como José Lopes é o servidor, ele, de madrugada, resolveu buscar ao Senhor em oração. E Deus deu a ele uma revelação pelo Espírito Santo sobre algo que estava para acontecer. 2 terremotos na Venezuela. Ele contou essa história. As pessoas não acreditaram. Então ele foi nas suas redes sociais, no dia 13 de maio, diante do celular ali, ele leu aquilo que ele tinha escrito na madrugada que o Espírito Santo tinha falado para ele. Falou sobre um grande terremoto que viria sobre a Venezuela, e depois mais um, e ele disse o nome das cidades aonde iria acontecer o terremoto. E no dia 24, no dia, no dia do jogo da seleção brasileira, exatamente na hora do jogo, pum, terremoto na Venezuela. Até agora, 1.430 mortos confirmados. 3.200 feridos. 70 mil desaparecidos. Eles criaram lá uma página, lá, se você tem alguém da família que você não sabe onde está, porque tem muitos prédios e as pessoas estão debaixo dos escombros, coloca o nome dessa pessoa. 70 mil pessoas. 2 terremotos, um de 7,2 e outro de 7,5 de magnitude. Agora, o Senhor que deu a revelação, que confirmou com o sinal,
para provar que não era um falso profeta, porque assim se conhece um verdadeiro profeta, quando ele fala e essa palavra se cumpre. Também o Espírito Santo que revelou para ele, mostrou, disse para ele divulgar os 3 motivos, que era também um sinal para o mundo, ou um para o mundo. A imoralidade sexual, a idolatria e o abandono de Deus. Essa é a realidade de hoje. Uma palavra profética que nós vimos se cumprir. E não dá para dizer que é fake news, porque você acessa, vê o dia que ele postou a mensagem. Eu particularmente creio, sim, estamos vivendo um tempo profético. Apenas pela palavra desse menino? Não, irmãos. Agora, precisamos ser como os filhos de Issacar, que sabiam discernir os tempos e as épocas. Estamos como que embelezados, eu diria entretidos com muita coisa. Não temos tempo de parar, de pensar, de refletir, de meditar, né? Aí a gente lembra do tempo de Noé, em que os homens casavam e se davam em casamento, até que o dia que o dilúvio chegou. Qual o problema de casar e se dar em casamento? A gente até celebrou aqui 37 ou 27 e 32 anos. Não tem problema nenhum. É porque as pessoas estavam apenas preocupados com os deleites da vida, esquecendo do Senhor. Quando Paulo escreve esse livro, e aqui nesse capítulo 9 especificamente, diz que no primeiro ano do reinado de Dario, nós sabemos, por exemplo, Flávio Joséfo escreveu um livro, A História dos Hebreus, e a gente sabe que Flávio Joséfo assumiu o trono no ano de 536 a.C. Se, fazendo uma conta simples, se Daniel, quando foi levado cativo para a Babilônia, ele tinha entre 14 e 19 anos, eu vou usar 14, ele era apenas um adolescente de 14 anos e ele foi levado cativo para a Babilônia. Sabemos também que, até o próprio texto mostra, que o tempo do cativeiro babilônico foram 70 anos. Então, vamos ver quem é bom de matemática. No caso, Daniel tinha quantos anos? 84. Muito bem. Vocês são bons de matemática, viu, irmãos? Coisa boa. Então, assim, irmãos, e o que é que Daniel está fazendo, irmãos? 80, talvez, não, eu estou cansado, eu vou só ficar na Netflix, eu vou só descansar, vou jogar dama é bom. Eu vou só. Não, 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 não. Ele está buscando ao Senhor. Ele está no seu momento devocional. Sim, nós conhecemos a história de Daniel. É só ler o capítulo 1. Quando ainda um adolescente como Davi, quantos anos Davi? 13, pronto. Quando ainda um adolescente como Davi, ele foi levado cativo, preso, como escravo para a Babilônia, irmãos. E ele chegou ali, Daniel capítulo 1, versículo 8, diz que ele abriu mão dos privilégios. Porque Nabucodonosor, a ideia era essa: escolhia alguns jovens, príncipes da família, das famílias, né, imperiais lá, e levava para, né, serem, no bom sentido da palavra, domesticados lá no palácio da Babilônia, para depois enviá-los de volta agora para liderar o seu povo. E aí, quando ele chega ali, o rei
no capítulo 1 de Daniel, oferece para aqueles jovens comerem da comida do rei, devia ser coisa boa, beber do vinho do rei. Então, mas Daniel, capítulo 1, versículo 8, ele abriu mão de tudo isso. Diz o texto, ele decidiu não se contaminar. Hashtag fica o recado para essa galera aí de Davi para cima, os adolescentes da igreja. Se Daniel estivesse hoje, nos nossos dias, com toda a promiscuidade que as redes sociais oferecem, com todos os deleites nessa vida que o mundo oferece, porque os meninos hoje começam, e as meninas, uma vida sexual muito cedo. Daniel, nesta geração, ele decidiria não se contaminar. E é no caso, Daniel 1,8, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Porque eles davam vinho, ofereciam carne, as carnes eram oferecidas aos deuses e tal. Ele ele decidiu não se contaminar. E aí a gente vê também, Davi, que por isso Daniel se tornou um exemplo. Sim, ele não apenas fez o que era certo, ele influenciou positivamente 3 dos seus amigos, que a gente conhece mais como Sadraque, Mesaque e Abdenego. E eles resolveram agora se consagrar, estarem juntos. Ele estava ali fazendo discípulos. E aí, exatamente porque ele se consagrou, ele recebeu também dons espirituais. Ei, irmãos, não é para todo mundo, não. Lá, Paulo escrevendo aos Coríntios, diz: buscai os melhores dons. A palavra, o Senhor disse: pedi e dá-se-vos. O caba nem pede, ele nem quer, nem deseja, como dizem os pentecostais, nem querem pagar o preço, não querem buscar ao Senhor, não querem estar na presença. Tem vida de oração, não tem vida devocional, não tem vida espiritual, não tem vida na presença e quer receber de Deus o melhor. Não! É nesse contexto, irmãos, que logo em Daniel capítulo 2, a gente, se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, você vê, meus irmãos, que Daniel, porque ele decidiu não se consagrar, agora o rei Nabucodonosor tem um sonho. Eita! E ele teve aquele sonho e disse que os magos deveriam interpretar o sonho. Se não interpretasse, era tudo mentiroso, ele ia mandar matar tudinho. E na hora do pega para capar, como diz o outro, Daniel, que estava em consagração, ele se apresenta perante o rei e diz que precisava de um tempo. E o Senhor iria revelar o sonho. E Daniel volta, chama seus 3 amigos e diz: ei, vamos orar. Vamos orar para Deus dar essa revelação. E Deus dá, irmãos. E por causa disso, porque ele era um menino consagrado, um servo do Senhor que buscava a presença do Senhor, e por isso recebia os dons espirituais agora de revelação do sonho de Nabucodonosor, ele agora galgou alguns degraus, se tornou um líder, um dos líderes do reino de Nabucodonosor. As pessoas às vezes querem galgar alguns degraus, eu diria até sociais, mas esquece, por exemplo, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Foi exatamente isso que Daniel fez. Ele buscou em primeiro lugar o Senhor, a sua palavra, a sua presença, ele se consagrou, e aí ele chama os seus amigos, eles vão jejuar, eles vão orar para o Senhor dar revelação. Por isso ele recebe o dom, seus amigos também recebem sabedoria e graça diante de Deus, diante dos homens. Ele interpreta o sonho e, como consequência, ele agora também galga alguns degraus. E não é fácil. E talvez você pense: mas rapaz, é bom demais assim. Não, e também enfrenta lutas, irmão. Você continua lendo o livro de Daniel, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, e você começa que agora Daniel, agora as pessoas começam a olhar para ele diferente. Começam a ter inveja, começam a perseguir. E aí eles fazem
né, uma reunião estratégica lá sobre a influência do maligno e diz: rapaz, a gente tem que inventar alguma coisa para pegar esse caba, né, no seu, em relação ao seu Deus. E eles viram que Daniel era um homem de oração. Por quê? Porque ele orava todos os dias, 3 vezes por dia. E no capítulo 6, em meio à inveja, em meio à perseguição, em meio à ameaça, o que é que Daniel está fazendo? Todos os dias, 3 vezes o dia. Ele abria as janelas para o lado de Jerusalém e estava orando ao Senhor. Esse é o contexto, irmãos. Para chegarmos no capítulo 9, né? Porque Daniel passou durante esses 70 anos por 7 imperadores que transitaram ali. Ele sempre foi líder, sempre permaneceu fiel, sempre trabalhou com dignidade. E agora, com no mínimo 84 anos, a gente encontra no capítulo 9 do livro de Daniel, ele fazendo o quê? Exatamente o que sempre fazia. Vem comigo de novo, no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, porque agora, né, o império medo-persa conquistou o Império Babilônico. Então, no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído o rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, que de acordo com que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Porque ele entendeu pelos livros. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Por quê? Porque está valendo, amigo velho. Sabe quando é que você vai receber uma revelação do Senhor através da sua palavra? Quando você lê. É agora. Toda vez que você abre a Bíblia, e normalmente os crentes oram: Senhor, eis a tua palavra, como a gente fez aqui, eis a tua palavra, Espírito Santo, abre os meus olhos espirituais, me dá entendimento, traz para mim uma revelação pessoal, particular, em nome de Jesus, amém. É assim, irmãos, a palavra está lá. O que a gente precisa é receber a revelação às vezes está muito clara, se não, vem comigo, Jeremias capítulo 29, de 10 a 14. Eu vou pedir para a Sâmara botar aqui, porque a gente lê todo mundo. Deixa aqui o texto, a gente vê Jeremias 29, do 10 ao 14. Era o texto, irmãos, que Daniel estava lendo. Aquele momento devocional, ele está lendo exatamente esse texto. Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para você e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Versículo 11 diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Versículo 12, o Senhor diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Versículo 13, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Versículo 14, para terminar: serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Quem crê nessa palavra, diga amém. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Não adianta apenas dizer que crê, porque senão se torna palavra lançada ao vento. É crer da boca para fora. Ei, vou compartilhar um negócio com você. Você não
A gente teve aqui um momento muito especial agora, depois desse louvor ungido que nos conduziu à presença do Senhor. Você não sabe o que você perdeu terça-feira passada. E eu avisei no domingo. E disse a Sérgio: Sérgio, a bola é tua. Toquei a bola para ele, agora é contigo. Toda a direção do culto é contigo. A palavra é contigo. O louvor é contigo. Entre em contato com algumas pessoas que queiram dar testemunho, é contigo. Quer cantar um hino, é contigo. Ele fez uma relação, fez uma programação, ainda teve gente. Maria ainda ia cantar, não deu tempo. Quem sabe hoje à noite, Maria. Mas assim, todos, cada um, irmãos, trouxe uma palavra. O outro trouxe um louvor, o outro trouxe um testemunho. Foi algo espetacular. Não é algo de performance, é a presença de Deus, irmãos. Eu não sei porque você está perdendo essa bênção. Ainda tem a sopa de Adriana, ela deu um aleluia ali, né? Pamonha, canjica, meu Deus. Mas falando sério, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sim, é quando buscamos ao Senhor, como estamos na presença do Senhor. Eis a revelação profética. Daniel 9, versículos 1 e 2. Mas quem acredita? Aquele menino, sim, ele recebeu uma revelação profética. Ele escreveu lá no dia 1º de maio. Ele contou, escreveu, está aqui. Mas quem acreditou? Ele foi nas redes sociais, eu não vou dizer o nome das redes sociais para não fazer propaganda. Foi lá, depois você procura. É só botar o nome dele no Google, Jesus Lopes é o servidor, o servo. Está lá, registrado. Mas quem acreditou? Ninguém. Aí essa outra parte, eu não tenho certeza porque não pesquisei, tá certo? Essa segunda parte que eu vou contar agora, eu não pesquisei. Mas, segundo o que eu vi, essa data, no dia 24, acontecia lá uma festa idólatra de invocação demoníaca. Lá na Venezuela. E naquele dia, aí eu vi o vídeo, não sei se é verdade, porque eu não fui pesquisar com profundidade. O povo, né, invocando lá os bichos e dizendo: treme terra, treme terra, treme terra. E quando eles estavam dizendo treme terra, pum! Perna para quem te quero. Irmãos, eis a revelação profética. Mas quem creu? Como disse o profeta Isaías, na nossa pregação. Quem acredita? Como é que eu sei, irmão? Porque eu devo ler a palavra de Deus como palavra revelada de Deus. Sim, para a minha vida e para a sua vida. Como palavra profética para mim e para você. Agora, como é que eu sei se eu acredito ou não? Simples, irmãos. Quando a gente faz algo, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa a você. Em primeiro lugar, é tempo de voltarmos ao nosso tempo de estudo da palavra. Não adianta ter a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa. Não adianta ter 20 Bíblias em todas as linguagens possíveis em casa. A Bíblia fechada é apenas um livro. Bíblia aberta é a revelação de Deus para mim e para você. Agora, a Bíblia não é um livro que você lê apenas como um romance. Não! É uma palavra profética que eu devo ler e crer que aquela palavra é para mim. E quando eu creio, eu faço algo. Agora, se eu nem leio a Bíblia, então é porque eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Sinceramente, irmãos. Se eu venho para o culto no domingo, trago a minha Bíblia. Alguns nem isso. Traz só o celular. Não, mas o celular tem a Bíblia. Não,
tudo bem. Mas se você passa a semana toda e não separa um tempo para ler a revelação, a maior, completa, total, plena revelação de Deus, que é a sua palavra, está esperando o quê? Deus fazer uma revelação especial como a esse menino para dizer que ia acontecer algo, e você, se não crê nem que a Bíblia é a palavra de Deus, como é que vai acreditar na palavra de alguém que diz: o Espírito Santo me disse, o Espírito Santo me falou, o Espírito Santo me revelou? Não, ninguém acredita, irmãos. Por isso a galera estava lá invocando os demônios. Por isso a galera lá estava assistindo o jogo. Por isso a galera lá estava nos bares, restaurantes, ou simplesmente em casa assistindo qualquer coisa na televisão ou não. E de repente, pum! Irmãos, a palavra profética é real, verdadeira, se cumpre. Deixa eu dizer uma coisa para você. O relógio de Deus está correndo. É hora de voltarmos à palavra. Ei, hoje nós começamos a estudar o livro de Colossenses. Eu queria agradecer à equipe de mídia, porque gravaram a aula de hoje. Que bênção! Colocaram não apenas a aula, o vídeo da aula, mas também os slides. Está tudo lá na página da igreja para você acessar. Se você perdeu essa bênção, você não pode perder domingo que vem. No outro domingo, são 4 domingos. Domingo que vem é ceia, né? Tá, tudo certo. Então assim, não pode perder essa bênção, irmãos. É algo para você se deleitar, para você consumir com tudo. Mas mais do que isso, irmão, é tempo de você levar a sério sua vida devocional, seu tempo com a palavra de Deus. Porque se eu digo que eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, eu passo a semana e não abro. Sinceramente, irmãos, é difícil acreditar que você acredita. Bom, segundo lugar, irmãos, se eu creio que esta palavra é uma palavra profética, isso deve me levar a fazer algo. Você vê capítulo 9, versículos 1 e 2, ele quando lê essa palavra, e ele entende porque trouxe agora o Espírito Santo a revelação para o profeta Daniel, que o tempo, agora ele está lendo o livro do profeta Jeremias, e que o tempo é 70 anos. E ele, eita, caramba, eu nunca tinha tentado, é 70 anos. E agora o que é que eu vou? Vamos orar, irmãos. Ele começa a orar. Irmãos, eu confesso que, como eu gostaria de... Não vou fazer não, fica frio. De pedir para a igreja ficar de pé e a gente fazer essa oração. Porque essa oração, eu acho que nós precisamos fazer como brasileiros. Olha aí, versículo 3. Depois que ele recebeu a revelação, foi que ele foi orar. Ele diz assim: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas e com jejum. Faz quanto tempo que você tem assim uma vida real de oração, súplica, jejum? Porque se não tem, não tem. Ele diz ainda que ele estava vestido de pano de saco e sentado em cinza. Isso é sinal na cultura judaica de humilhação. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão. Eu queria pedir às meninas para me ajudar aqui a partir do versículo 4. Muito obrigado. Orei ao Senhor e fiz a seguinte confissão. Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele diz assim no versículo 5. Nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e ao todo o povo da terra. Ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o coragem e a vergonha
como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todos os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsastes, por causa das transgressões que cometeram contra ti, ó Senhor. A nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a sua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramentos, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes debaixo do céu havia acontecido algo como o que aconteceu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor. O favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à sua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz e nós não obedecemos à sua voz. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, afaste a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa da iniquidade de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo por amor do Senhor. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus, meus ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Irmãos, a cidade de Nínive era terrível. E o Senhor já tinha determinado a sua destruição. E ele envia o profeta Jonas lá. E o profeta Jonas não vai para outro lugar, vai parar na barriga do peixe. E depois Jonas, até de má vontade, ele passa gritando e pregando a palavra profética. Em 3 dias, tudo vai ser destruído. Eles se arrependeram. Cinza e saco. Em jejum e oração. E o Senhor poupou aquela cidade da destruição. Irmãos, eu não tenho dúvidas. Se através da palavra profética daquele menino, Eustáquio, o povo tivesse acreditado e ouvido lá nas redes sociais, e tivesse lembrado desta palavra do profeta Daniel, e tivesse de forma simbólica, não a mesma oração, mas contextualizada a sua oração, falando em oração, em súplica, jejum, cinza, confissão, né? Dizendo, somos teus servos, falando de suas transgressões, do seu pecado, não obedecemos, transgrediu, se desviou, pecado. Se tivesse feito essa oração, Deus não tinha mandado o terremoto. Mas eles não acreditaram. Não acreditaram. E assim também é na minha vida, também é na sua vida. Uma oração faz a diferença, irmãos. Foi assim
quando Jonas, lá da barriga do peixe, ele fez a sua oração e disse: Senhor, onde o Senhor mandar, eu irei. O voto que fiz, cumprirei. E ele vai lá, prega, e o povo se arrepende. Abraão, aparece 2 anjos para ele, dizendo o Senhor que ia destruir Sodoma e Gomorra. E ele intercede pelo seu sobrinho Ló. A cidade foi destruída, mas Ló foi poupado. Joel profetizou sobre o derramado do Espírito. Mas os discípulos, Jesus também disse que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Mas eles foram, passaram 10 dias de oração. Nós cremos, irmãos, que todas essas promessas do Senhor que estão na sua palavra dependem apenas você, girar a chave. Primeiro a gente tem que ler a palavra. Pedir ao Senhor que nos dê iluminação. Com isso vem a compreensão. E onde nós temos errado, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, com a compreensão deve vir o arrependimento. Sim! Não adianta apenas eu saber, eu preciso me arrepender. E se eu sei dos meus pecados, e eu me arrependo dos meus pecados, eu tenho que confessar os pecados. Confessar, como disse hoje de manhã aqui, né? O nosso professor da escola bíblica, especificamente. Não dá para confessar pecado no atacar. Deus perdoa todos os meus pecados e as minhas iniquidades. Não! Aqui ele vai dizendo o nome do pecado, chama de iniquidade. Ele diz que desobedeceu, que transgrediu, que cometeram contra Deus. Sabe, irmãos, é nesse contexto que a gente chega diante do Senhor e pedimos os nossos pecados. Por quê? Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabemos, palavra profética, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E não adianta apenas saber, eu preciso crer, e quando eu vou crer, eu vou obedecer, eu vou fazer algo. E no de Daniel, ele começou a orar e começou a pedir perdão, e ele pede perdão não apenas por si, mas pela sua casa, pela sua família, pela sua nação. Você sabe que você pode fazer isso? Sim. Você toma o lugar e você ora pela sua família, pedindo perdão. Senhor, temos pecado como família, temos pecado como igreja, temos pecado como nação. Perdoa-nos, Senhor, a nossa iniquidade, porque fomos rebeldes, porque a gente busca a presença do Senhor. Porque na verdade, quando a gente busca a presença do Senhor, vem a bênção do Senhor, que traz a revelação, que traz o entendimento. A gente busca o perdão e vem a bênção do Senhor sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. A partir daqui, irmãos, depois desta oração, acontece algo tremendo. É porque é sempre assim. A gente busca o Senhor, recebeu a revelação. Se a gente creu, a gente vai orar em cima da palavra que você leu. E a partir de agora é como vai abrindo portas. Como é o nome daquele programa que abre portas lá no computador? O Word não, né? O Windows, é o Windows. Obrigado. Quem foi que disse? Muito bem, é o Windows, vai abrindo portas, irmãos. E você vai crescendo e vai, né? Deus vai abençoando e você vai, e ele agora começa a orar. Senhor, nós pedimos perdão, a nossa iniquidade. Aí de repente ele recebe uma revelação tremenda. Tem a ver comigo, tem a ver com você. É profecia para esse tempo. Vem comigo a partir do versículo 20. Enquanto eu ainda falava,
orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica diante do Senhor Deus pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Diz ele, era a hora do sacrifício da tarde. Você nem sabe que hora é essa. Eu vou dizer para você. Esse horário, toda quinta-feira a gente está aqui. É a hora do sacrifício da tarde. É a oração da hora nona. Daniel estava ali exatamente nesse momento devocional. E aí, irmãos, acontece algo tremendo. Porque as pessoas não entendem que há um poder espiritual. E quando a gente ora, destrava coisas. As coisas começam a se mover no reino espiritual e começa a acontecer. Daniel escuta a palavra, eita, é 70 anos, está chegando o tempo. Aí tem gente que pensa assim, não, mas já vai acontecer mesmo, para que orar? Deus não disse que era 70 anos, então eu não... Precisa, irmãos. Começa a orar e destrava a coisa. Ele continua a oração, confessando seu pecado, e de repente, lá vem Gabriel. O anjo vem voando em direção a ele e diz assim, vem comigo. Me perdi. Versículo 22. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência. Quem quer inteligência, diga amém. E discernimento, glória a Deus. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem. E eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Porquanto preste atenção à mensagem e entenda a visão. Meu irmão, não é que eu olho para esse texto e eu começo a orar e Deus dá uma ordem ao anjo. Ei, resolve essa parada aí para Pastor Moraes, então vai lá. Né? É assim que eu entendo. Aí ele traz essa revelação. A partir do versículo 24, 70 semanas estão determinadas para o seu povo, para a santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para o santo dos santos. Próximo domingo eu vou falar sobre essa profecia aqui, as 70 semanas de Daniel. Se você vir, pegou a benção. Se não vier, perdeu o Playboy. Mas o que realmente importa é que ele está dizendo aqui que vai chegar esse tempo em que tudo isso vai acontecer, né? Para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna. Quando é que isso aconteceu, irmãos? Quando veio Jesus e morreu na cruz. No próximo domingo a gente vai falar sobre isso aqui, se for da vontade do Senhor, e a gente vai descobrir que esta é uma matemática que bate. Ele fala de 70 semanas, que é 70 semanas de anos. Uma semana tem 7 dias. 7 vezes 7, 49. São 490 anos depois. Ele fala que vai vir um ungido, o príncipe que vai acabar com a iniquidade, vai acabar com o pecado. Ele vem para ungir o santo dos santos. E aí, irmãos, ele haverá 7 semanas e 62 semanas, das 69 até a vinda do Messias. Aí na próxima semana a gente explica que nós estamos vivendo esse tempo profético. A última semana de Daniel. Como a gente está no tempo da Copa, deixa eu explicar para você. Nós estamos nos últimos minutos do acréscimo do segundo jogo da vida. Irmãos. Será que você não vê? É simples, irmãos. O relógio de Deus está contando, irmãos. Está correndo. A profecia na Venezuela, assim, já foi. O que importa para mim e para você é a profecia bíblica. Lá foi um sinal contra o pecado, contra a idolatria, contra a iniquidade. Muito mais revelado. Sim, também tem profecias para o Brasil.
E você precisa saber o que Deus está fazendo e está mostrando. Agora, eu não posso estar correndo através de profecias, porque tem muitas profetadas por aí, e esqueço a principal mensagem profética, que é a palavra de Deus. Quando eu digo, irmãos, que estamos vivendo o tempo profético, eu tenho como provar, irmãos. É só você ler Mateus, capítulo 24, Marcos, capítulo 13, ou Lucas, capítulo 21. Em cada um desses textos, fala sobre o sermão profético. Quando Jesus vai saindo do templo e os apóstolos, olha, Senhor, que templo maravilhoso. Ele diz, não vai ficar pedra sobre pedra. E depois os discípulos chegam lá no particular e dizem, Senhor, quando que vai acontecer isso? E que sinais haverá da tua vinda? Aí Jesus assim, né, diz, não vos compete saber tempos e época, mas os sinais eu vou dar uma dica para vocês. Aí ele começa, haverá guerras, rumores de guerras, então terremotos, maremotos, fomes, os filhos serão desobedientes aos pais. Então são tantos que a gente não vai ler o texto, porque não, assim, vale a pena, porque é um texto que você já conhece de cor. Eu quero concluir como mensagem profética para mim e para você, meus irmãos, uma coisa que a gente já ouviu falar. Meu pai, que hoje é crente, e graças a Deus, meu avô também morreu crente, está com o Senhor. Mas meu avô, que era um homem simples, meu pai está ali atrás com 90 anos, um homem simples e humilde que não conhecia, talvez nunca tenha lido a Bíblia, mas ele já dizia assim, não, porque uma vez o mundo foi destruído por água, mas agora vai ser destruído por fogo. Eu não sei como é que ele sabia desse negócio. Mas onde é que está isso na Bíblia? Vem comigo. Segundo Pedro, capítulo 3. É um texto que nós vamos ler para encerrarmos. A partir do versículo 1. Hoje a gente leu muitos textos. E eu quero dizer, irmãos, é porque eu realmente creio que eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho nada para dizer. Apenas ler a palavra de Deus e o Espírito Santo vai falando aos corações e confirmando as palavras. Então vem comigo, segundo Pedro capítulo 3, a partir do versículo 1. Lá vem 1, dizendo assim, amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que, aqui é onde o bicho pega. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Acontece que de propósito esquecem. É de propósito, não é sem querer não, irmãos. Acontece que de propósito esquece que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados, algumas versões dizem tesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor, o dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, ou que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao
arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão, na hora que ninguém espera. Naquele dia os céus passarão como um estrondo. Pum! E os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez, aqui é para mim, é para você. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Quem crê? Por esta razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Eu convido o Ministério Elo, a irmã Diana. Sabe por que ainda não aconteceu tudo isso? Descrito de maneira tão clara, uma revelação tão clara, como lá em Jeremias dizia sobre 70 anos, pela longanimidade de Deus, pelo amor de Deus, porque Ele não quer que nenhum se perca.